dia, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Ferreira, professor de Ciências aqui do Colégio Luiz Silva, tá? É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, para a gente poder estar trabalhando aí em cima de ciências dentro desse nosso conteúdo, tá? Fico muito feliz de vocês me darem a liberdade de estar entrando na casa de vocês para ensinar vocês mais um pouquinho, tá? E quero encontrar todos bens, não só vocês, mas como todos os seus familiares, papai, mamãe, irmão, irmã, todos vocês, quero encontrar todos bens. Lembrando sempre de tomar uns cuidadozinhos básicos, né? Lavar sempre a mão com água e sabão, evitar ir para a rua, o álcool gel, ó, o meu tá aqui, tá? Então são os cuidadozinhos básicos que vão evitar da gente se contaminar com essa pandemia infeliz que está aí no nosso meio, tá? Pessoal, antes da gente começar a falar do nosso conteúdo, eu preciso que vocês tirem foto, tá, dos exercícios que foram corrigidos e enviem para mim, tá, de todos os exercícios. Quando vocês terminarem, já manda o exercício para mim, tudo bem? Tira foto das páginas respondidas, copiadas e respondidas e mandem para mim, que eu preciso corrigir esse exercício de vocês, eu preciso dar o visto aqui no meu controle do exercício de vocês, tá? Então mandem isso quanto antes, vou estar aguardando aqui vocês para enviarem isso para mim, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí, tá? Hoje dia 22 de abril de 2020, quarta-feira, pós-feriado, espero que vocês tenham curtido muito bem o feriado, beleza? E vamos lá, nesse nosso conteúdo, dando consequência ao nosso conteúdo é um dos últimos, tá? Vamos terminar esses nossos conteúdos. Nós vamos falar sobre as rochas e o solo, tá? Então a gente já tem noção que uma coisa compreende a outra, tanto as rochas quanto o solo, tranquilo? Então é um conteúdo tranquilo, conteúdo de fácil entendimento, tá? Só tenham cuidado com algumas palavrinhas, mas eu vou estar aqui para explicar para vocês e mostrar a diferença de uma para outra, quando uma rocha é de um jeito, quando quer de outra, quando quer sedimentar, metamórfica, tá? Mas isso eu vou estar aqui para ensinar vocês, tá? Explicar para vocês como é. E lembrando, qualquer dúvida, perguntem-me, não tenham dúvida no conteúdo, tá? Vocês estão aqui para isso, vocês estão aqui para aprender, beleza? Não deixem de me fazer perguntas acerca do conteúdo, beleza? Que é através de pergunta, de uma boa interação entre mim e com vocês, que o conteúdo vai ser bem passado para vocês, beleza? Então vamos lá, rocha e o solo. Então nosso conteúdo começa assim, com umas palavrinhas mais ou menos assim. As rochas constituem a maior parte da crosta terrestre e são formadas basicamente por minerais unidos entre si. Então olha que interessante, então, a maior parte da crosta terrestre é formada basicamente por quê? Por rochas, e essas rochas são unidas por minerais, unidas entre si por minerais. Então esses minerais que fazem com que essas rochas sejam unidas, tranquilo? As rochas fornecem minérios de interesse econômico e são utilizadas como matéria-prima na fabricação de diversos produtos e na realização de diversas atividades. Então olha só, outro item interessante, as rochas fornecem minérios de interesse econômico, ou seja, esses minérios eles podem ser vendidos, podem ser repassados até como joia, garantindo um bom dinheiro, tá? É por meio das rochas que é feito o estudo sobre o passado geológico da Terra. Então é a partir dessas rochas que a gente sabe sobre seres vivos que viveram há milhões e milhões de anos atrás, tá? Através do estudo dessas rochas que os geólogos descobrem sobre essas coisas, obtendo informações sobre sua formação dos solos, evidências de seres vivos que habitaram e foram extintos, além de mudanças climáticas. Então vamos lá, vamos voltar nesse parágrafozinho aqui, ó. Nesse tópico, aliás, é por meio das rochas que é feito o estudo sobre o passado geológico da Terra, tá? Obtendo informações sobre sua formação, como a Terra foi formada. Nós vimos aí semana passada aí que nós falamos sobre a formação dos continentes, onde eles eram um só, Laurasia e Gondwana, e chegaram aos continentes que são hoje. Teve a Pangeia antes desses todos, e chegaram nos continentes que nós temos hoje. Nós vimos tudo isso aí semana passada, tá? Sobre a sua formação dos solos, como os solos são formados, vocês vão ver que são tipos de rocha diferentes, formam certos tipos de solos, evidências de seres vivos que habitaram, através dos fósseis desses seres vivos, tá? Quando eu digo seres vivos, são todos seres vivos, tá? Tanto animal quanto vegetal.
e foram extintos, além de mudanças climáticas, tá? São os chamados agentes do intemperismo, que também faz com que aconteça mudança vamos dizer assim, nessas rochas. E as rochas, elas podem ser de 3 tipos, que são os básicos que nós vamos estudar. Nós vamos estudar as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então nós vamos ver as características e diferenças de uma para a outra, tá? E vamos dizer assim, os tipos de rochas de cada uma delas, tá? Então o primeiro tipo de rocha que nós vamos estudar são as rochas magmáticas. Como o nome está dizendo, magmática lembra o quê? Magma. Então se é o magma, a gente já tem uma noção que esse tipo de rocha se formou a partir de quê? De erupções vulcânicas. Beleza? Elas também podem ser chamadas de rochas ígneas. Ígneas quer dizer fogo. Tudo bem? Então, olha só, as rochas magmáticas ou ígneas são aquelas formadas pelo resfriamento do magma. Então, quando o magma se resfria, forma esses tipos de rocha. Esse resfriamento pode ocorrer lentamente, tá? Ou de maneira rápida. É o que diferencia os tipos de rocha dessa classificação magmática. A gente vai ver duas, granito e basalto. Então, se ela esfria muito rápido, ela é de um tipo. Se ela esfria lentamente, ela é de outro, tá? Então, olha só, esse resfriamento pode ocorrer lentamente ou de maneira rápida, resultando em diferentes tipos de rocha, como o granito e o basalto, ok? Granito pode apresentar coloração branca, cinza, rosa ou azulada, sendo composta por minerais como quartzo, feldspato e mica. Então, olha só, esse tipo de rocha formada a partir da rocha magmática pode apresentar uma coloração branca, cinza, rosa ou azulada. E ela é composta por minerais. E os minerais, vamos dizer, característicos do granito, o quartzo, o feldspato e a mica. Se forma prestem bastante atenção nesse detalhe, nesse tópico aqui agora, tá? É o que vai diferenciar o granito do basalto, tá? Então, olha só, se forma durante uma atividade vulcânica em que parte do magma pode não ser expelido para a superfície. Aconteceu a erupção, então parte desse magma não saiu, não se transformou em lava, não saiu para a superfície. Ficou em algum lugar, tá? Expelido para a superfície terrestre e se depositar entre rochas no interior da crosta. Então esse magma vai se depositando no meio dessas rochas ali no interior da crosta. Vai se depositando ali. Nesse depósito o magma é lentamente, preste bem atenção, o magma é lentamente resfriado, tá? Solidificando-se e dando origem a rochas como o granito. Então, se eu pedir para vocês assim, tipo, de que forma o granito se forma? De que forma o granito se forma é uma redundância horrível, né? Qual o modo de formação do granito? Durante uma atividade vulcânica, em que parte do magma pode não ser expelido para a superfície terrestre e se depositar entre rochas no interior da crosta. Nesse depósito, o magma é lentamente resfriado e solidificando-se, dando origem a esse tipo de mineral, tranquilo? A esse tipo de rocha, o granito. Tudo bem, crianças? Então, olha só, então a gente já sabe que o granito, ele se forma através do magma se resfriando lentamente, beleza? Aí antes da gente falar do basalto, eu vou dar uma definiçãozinha aqui para vocês que não tem no livro de vocês, sobre extrusiva e intrusiva, rochas magmáticas intrusivas e rochas magmáticas extrusivas. Então vamos lá. Rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas ou abissais. Tá? Então abissais lembra de coisa bem profunda, tá? São rochas formadas nas partes profundas da litosfera, ou seja, bem lá no fundo da litosfera, mas não chegando a atingir a superfície. Elas ficam lá. O resfriamento acontece de forma lenta. De modo geral, este tipo de rocha apresenta uma estrutura maciça. Como o resfriamento das rochas intrusivas é mais lento, os cristais crescem bastante, deixando as rochas com cristais visíveis, como é o caso do granito. Tranquilo? Então, olha só, então, o granito ele é um tipo de rocha magmática intrusiva, também pode ser chamada de plutônico ou abissal. Por quê? Porque ela é formada lá nas profundezas da litosfera, lá no fundão mesmo, na parte mais profunda da litosfera, tá? E as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas,
ou efusivas são formadas a partir do resfriamento da lava dos vulcões. O vulcão entrou em erupção, show de bola? A lava saiu, entrou em contato com o ar atmosférico, resfriou. Vulcões ou pelo magma expelido através de fissuras. A consolidação, ou seja, o seu endurecimento, é considerado rápido. A rocha saiu, ela entrou em contato com a água, ela vai resfriar rapidinho. Tá? O magma saiu, entrou em contato com a água, ele vai resfriar bem rápido. Tendo o resfriamento rápido. Não há muito tempo para a expansão dos cristais, portanto, as rochas extrusivas possuem textura mais fina, diferente da intrusiva, em que os cristais podem crescer bastante porque ela demora a se formar. Na extrusiva não. Na extrusiva, por ela se formar muito rápido, não dá tempo desses cristais crescerem. Beleza? Então essa diferença aí entre intrusiva e extrusiva. Intrusiva pode ser chamada de plutônica ou abissal e extrusiva chamada de vulcânicas ou efusivas. Tudo bem, crianças? Sem dúvidas, né? Qualquer dúvida me pergunta, tá? Aí um exemplo para vocês do granito. Uma pedra bem bonita, com uma variação bacana de cores aí, tá? E o basalto, que é um outro tipo de rocha magmática. Apresenta coloração escura, podendo ser preta, cinza escura ou castanha. É rica em ferro e magnésio, sendo utilizada na construção civil. Se formam quando o magma proveniente de uma erupção vulcânica atinge a superfície terrestre. A lava sofre um rápido, olha a diferença do granito, o granito é lento. Esse aqui já é rápido. Resfriamento e se solidifica, extrusiva. Beleza? Tranquilo? Então, um exemplozinho do que é o basalto para vocês. Aí um exemplo aí do basalto, tá? Uma pedra bem escura. Tudo bem, crianças? De boa, né? Rochas sedimentares, esse já é outro tipo de rocha que a gente vai estudar, tá? Rochas sedimentares, olha o nome, sedimento quer dizer que são várias coisas que se formam, que vão caindo para formar esse tipo de rocha. São aquelas formadas pela decomposição e pela desintegração de outras rochas. Então outras rochas vão se desintegrando, se ela se desintegra, ela cai. Se ela cai, ela se deposita em algum lugar, tá? Então essa deposição que vai formando as rochas sedimentares. Nesse tipo de rocha, o processo de transporte e deposição de sedimentos é contínuo, provocando a formação de diversas camadas de sedimentos, que é uma característica facilmente observável nesse tipo de rocha. Repetindo, nesse tipo de rocha, o processo de transporte e deposição de sedimentos é contínuo, ou seja, todo momento vai sendo depositado fragmentos de algum tipo de rocha, provocando a formação de diversas camadas. Então, nesse tipo de rocha, você vê uma camada, V2, V3, V4, vê várias camadas, tá? Que é uma característica facilmente observável nesse tipo de rocha. Tudo bem? Então, olha só. Então, olha aqui como a gente consegue ver. Olha aqui. A parte mais antiga, a parte mais de baixo, vai se depositando, aí vai tendo outro risco, vários riscos, olha só. Não só nessa aqui, que aparece aqui, a de trás também a gente vê característica, olha essa aqui também, quando tem característica de etapas desse sedimento se formando. Tranquilo? Então, bem fácil de ver esse tipo de rocha também, esse tipo de rocha sedimentar. Beleza? Entre os diferentes tipos de rochas sedimentares, podemos citar as rochas calcárias. Tá? Elas são compostas basicamente de carbonato de cálcio, podem ser formadas a partir de seres vivos marinhos, como corais e algas ou de suas partes, como as conchas. Então, esse tipo de rocha, essas calcárias, se formam através de, basicamente, carbonato, se formam a partir de seres vivos marinhos. Tá? Então, um tipo de rocha bem característica aí dos sedimentares também. Aí um exemplo aí para você de uma rocha do calcário, tá? Grande característica. Tá? Essas rochas calcárias também são aquelas conforme elas entram nas rachaduras das outras tipos de rocha, que formam as estalactites e as estalagmites dentro de cavernas, tá? E quando uma estalactite e uma estalagmite se juntam, formam as colunas, tá? Então é observável dentro de algumas cavernas a gente vê esse tipo de formação rochosa aí também, tá? E se essa rocha é sedimentar e ela vai se formando etapa por etapa, uma em cima da outra, pode ser que em anos passados algum ser vivo ficou depositado ali. Se ficou depositado, conforme vai caindo o sedimento,
ele vai ficando guardado. E se você depois de muito tempo acha esse ser vivo, esse ser que foi um ser vivo, ele é um fóssil, tá? E a gente vai ver agora como se formam os fósseis. Fósseis são vestígios, marcas ou impressões de seres vivos que existiram na Terra há milhões de anos, ficando registrado no ambiente até os dias atuais, tá? Então viveram há bilhões de anos, e aí os paleontólogos, os historiadores aí vão pesquisando lá, cavando e podem achar algum vestígio que dão característica para ele que esses seres viveram ali há milhões e milhões de anos. A formação de rochas sedimentares ocorre ao longo de bilhões de anos. Sendo assim, permite que seres de diferentes períodos geológicos sejam preservados ao longo do tempo. Então, olha só, dependendo do tempo que essa rocha sedimentar se formou, você pode achar ser vivo do início da sua formação, há bilhões de anos atrás. Isso é um fóssil, um achado fóssil, tá bom? Então, seja de repente eu pergunto para vocês aí numa prova qualquer, o que são fósseis? São vestígios, marcas ou impressões de seres vivos que existiram na Terra há milhões de anos, ficando registrado no ambiente até os dias atuais. Beleza, moçada? Então, olha aqui, ó, como acontece a formação aí desse fóssil, tá? Então, nós temos aqui um dinossauro, tá? Que morreu há bilhões de anos atrás. Olha que aqui tem uma partezinha na água. Essa água se encheu ainda mais. Então, as rochas vão começando a se sedimentar em cima dele. Olha aqui, ó, os sedimentos de rocha, tá? Aí aqui a parte cranial desse dinossauro. E aqui os paleontólogos, arqueólogos, escavando, fazendo as suas escavações e encontrando parte do que foi esse animal, tá? Suas partes formadoras, aqui vão chegar no seu crânio, uma parte do osso dele aqui, toda essa parte aqui, eles podem encontrar vestígios desse animal, tranquilo? É chamado de parque arqueológico, beleza? E o outro tipo de rocha que a gente vai ver são as rochas metamórficas. Olha como o nome está dizendo, metamórficas, ou seja, características diferentes. São aquelas formadas em condições extremas de temperatura, ou seja, condições extremas de temperatura formam essa rocha. Ora muito calor, ora muito frio. Condições extremas, tá? Pressão ou atrito, tá? Essas rochas podem sofrer uma pressão interna para ela se formar, ou simplesmente atritos entre elas, não entre rochas com rocha, tá? Mas algumas coisas que vão esbarrando nela. Essas condições podem transformar algumas rochas magmáticas ou sedimentares em outros tipos de rocha. Que rocha é essa? A rocha metamórfica. As rochas metamórficas são mais conhecidas são o mármore, a ardósia e o gneiss. Tranquilo? Então, para a gente já ter uma noção como se formam as rochas metamórficas a partir de rochas sedimentares e rochas magmáticas. Tranquilo? Então, olha só, o mármore, um exemplo para vocês aqui do que é o mármore. Possui coloração branca, mas também pode ser encontrado nas cores meio rosa, verde ou até preta, de acordo com os materiais com os quais está associado. O tipo de mineral que elas vai estar associado vai definir a sua característica de ser verde, de ser amarela, de ser preta, de ser rosa, de ser escura, vermelha, tá? Então vai depender muito disso. A ardósia, olha a classificação da ardósia como uma qualidade de pedras muito bonita também, de rochas muito bonita. Pode apresentar coloração cinza, verde, vermelha, marrom meio amarronzada e preta. Origina-se de atividades tectônicas sobre rochas argilosas, tranquilo? Então, quando nós temos aí atividades tectônicas, movimento das placas tectônicas, independente do que for, formam esse tipo de rochas, tranquilo? E a outra é o gneiss, é uma rocha rica em feldspato, quartzo e mica, com coloração cinza, rosa ou preta. É parecida com o granito. Uma parte da gente conseguir ver esse gneiss é que ele também tem as suas fases. Repare aqui, ó, como você tem uma parte mais clara, uma parte mais escura, outra parte mais clara, mais escura, e assim a gente vai vendo esse tipo de rocha. Beleza, criança? De boa aí? Show?
Tem também os combustíveis fósseis. São aqueles formados pela decomposição lenta de restos de plantas e animais, matéria orgânica, ao longo de milhões de anos. Tá? Então, decomposição lenta de restos de plantas e animais e matéria orgânica ao longo de milhões de anos formam os combustíveis fósseis, que são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Beleza? Nós vamos ver cada um deles agora. Petróleo. Líquido de coloração escura extraído do subsolo, é conhecido há séculos e utilizado para diversas finalidades, dentre eles como combustível. Ele se transforma em combustível. Gás natural. Se origina da degradação da matéria orgânica no interior da crosta, se acumula em rochas porosas do subsolo. Olha só, se origina da degradação da matéria orgânica no interior da crosta, se acumula em rochas porosas no subsolo. Então, o que vai saindo dessa matéria orgânica vai se acumulando nessas rochas porosas. E o carvão mineral é um produto resultante da decomposição de restos de vegetais de floresta que existiram no planeta há milhões de anos. Tá? Então, olha só, o gás natural, matéria orgânica, e o carvão mineral de vegetais. Tranquilo? Então, essa é uma grande diferença que a gente consegue observar nesses tipos de combustíveis fósseis. Tranquilo? Tem também o pré-sal. O que é o pré-sal? O pré-sal é uma grande reserva de petróleo que começou a ser formada há mais de 100 milhões de anos, no espaço geográfico deixado pela separação dos continentes africano e americano. Então, olha só, o espaço geográfico entre o continente africano e americano tem essa pressão aí, essa formação do pré-sal. Tá? Então, o grande problema desses combustíveis fósseis é que eles não são renováveis, eles podem acabar. Tranquilo? Vão levar bilhões e bilhões de anos para se formar novamente. Então tá lá, nós temos aqui a profundidade, uma plataformazinha, até 2.000 metros de profundidade. A plataforma perfura abaixo da camada de sal para extrair o óleo. Isso aqui é a camada de sal, só fundo do mar. Camada após o sal, isso aqui é o sal, tá? Aqui a gente tem uma presença de petróleo aqui. Aqui nós temos o sal e a camada do pré-sal. Tá? Aqui o pré-sal, essas reservas são localizadas entre 5.000 e 7.000 metros abaixo do nível do mar. Então o nível do mar está aqui. Então ela pode descer até 7.000 metros para você conseguir achar o petróleo do pré-sal. Tá? Óleo está sob camada de sal, que pode ter até 2.000 metros de espessura. Essa camada de sal pode ter até 2.000 metros de espessura, que é de 3.000 até 5.000. Tá? E logo ali embaixo tem o pré-sal, que também é um tipo de combustível. Tá? Que é um tipo de combustível. É de onde se retira o petróleo. Beleza, crianças? Beleza? Então, crianças, olha só, esse foi o nosso conteúdo. Tá? Semana que vem a gente dá continuidade, a gente vai finalizar esse módulo, tá? A gente vai falar da crosta terrestre e o solo. Lembrando, eu preciso que vocês tirem foto dos exercícios e mandem para mim, tá? Esse exercício chegando para mim que eu vou corrigir, tá? E para saber como vocês foram nos exercícios passados. Tranquilo? Sexto ano, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Beijo no coração, tô morrendo de saudade de vocês em sala de aula. Beijo, amo vocês.